Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar uma coisa muito pessoal sobre você. Exatamente. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas você é bissexual. Tá bom, eu não posso afirmar isso porque eu nem te conheço. E mesmo que conhecesse também, quem sou eu pra falar sobre a sua sexualidade, né? Afinal, como eu disse, isso é uma coisa muito pessoal e só você pode saber se definir. Porém, as pessoas costumam se prender muito a essa ideia de hétero e homo, e elas se esquecem que no campo da sexualidade existe muito mais para além disso. Eu costumo ver sexualidade como um espectro cheio de cores. E muitas dessas cores a gente sabe definir, outras não. E essas cores que são intermediárias, às vezes a gente não sabe o nome, mas a gente associa as cores que a gente está mais acostumado porque elas são parecidas. Eu sei, parece um pouquinho confuso, né? Mas para descomplicar teu pensamento, eu quero te apresentar ao meu amigo Alfred Kinsey, um biólogo americano que na década de 40 criou uma espécie de escala de sexualidade, que hoje a gente chama de escala Kinsey. A escala Kinsey é dividida em 7 partes, que vão de 0 a 6, sendo 0 exclusivamente hétero e 6 exclusivamente homo. Só que assim, entre 0 e 6 existem vários outros números que a gente não pode ignorar, não é verdade? E é justamente aí onde habita a bissexualidade. Não entendeu, né? Tudo bem, eu vou explicar cada um deles pra você. O número 0, como eu disse antes, representa as pessoas exclusivamente heterossexuais, ou seja, pessoas que têm interesse por pessoas do sexo oposto. Já o número 1 representa pessoas predominantemente heterossexuais, apenas ocasionalmente homossexuais, ou seja, essas pessoas têm interesse principal por outras do sexo oposto, porém, em determinados momentos, pode ser que elas sintam interesse por pessoas do mesmo sexo. O número 2 representa pessoas predominantemente heterossexuais, mas mais do que ocasionalmente homossexuais. Ou seja, essas pessoas são hétero, mas elas vão se permitir sim dar uns beijos na boca daquela pessoa do mesmo sexo, se elas estiverem com vontade. Eu tô falando beijo na boca porque esse é um canal de família, não é verdade? Mas assim, o que você quiser fazer, você faz, desde que seja com proteção e consentimento, que isso aí que é muito importante. O número 3 representa pessoas igualmente heterossexuais e homossexuais, ou seja, elas têm interesse por pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto. O número 4 representa pessoas predominantemente homossexuais, mas mais do que ocasionalmente heterossexuais. Ou seja, essas pessoas se interessam por pessoas do mesmo sexo. Mas surgindo aquela pessoa, né, que é do sexo oposto e foi interessante, é aquele ditado: só vamos. O número 5 representa pessoas predominantemente homossexuais, apenas ocasionalmente heterossexuais. Ou seja, essas pessoas têm interesse principal em outras do mesmo sexo, mas, em determinado momento, ela pode sim se sentir atraída por uma pessoa do sexo oposto. E o número 6 representa pessoas exclusivamente homossexuais, ou seja, elas têm interesse apenas em pessoas do mesmo sexo. Algum tempo depois da pesquisa, Kinsey também acrescentou à escala a assexualidade, que é representada pela letra X. Pessoas assexuais são aquelas pessoas que sentem zero ou pouquíssima atração sexual por outras. Tem gente que acredita muito erradamente que bissexual é aquela pessoa que se encaixa exatamente no meio da escala. Ou seja, alguém que tem interesse 50% por pessoas do mesmo sexo e 50% por pessoas do sexo oposto. Mas assim, bissexualidade não é essa coisa tão engessada. Na época do estudo, Kinsey chegou à conclusão de que a maior parte das pessoas se encaixam nas categorias médias dessa escala. Ou seja, ele não via a bissexualidade como uma categoria específica, e sim como um contínuo, porque todas as pessoas que estão entre 1 e 5 são consideradas bissexuais. Não, eu não estou dizendo que você é bissexual ou que você deva questionar a sua sexualidade. A ideia do vídeo é fazer com que você abra os teus olhos pra enxergar um pouco além de homo e hétero, sabe? Sexualidade é uma parada muito diversa e nem sempre a gente se sente contemplado com uns rótulos que a gente vê por aí. E é justamente pra isso que existe a escala. Algumas pessoas se identificam muito melhor com os números que existem nela, muito melhor do que tendo que se encaixar com um rótulo ou com uma nomenclatura específica. E como sexualidade não é necessariamente uma coisa fixa, hoje você pode se identificar com um ou mais números da escala e em outro determinado momento da sua vida você se encaixe com outros números, isso não tem problema nenhum. Existem alguns sites da internet que avaliam a sua posição na escala através de perguntas, mas eles não funcionam, é claro, porque a escala Kinsey foi criada como um método de autoavaliação, ou seja, só você pode saber onde você se encaixa na escala porque só você entende da sua sexualidade. Pois eu não concordo com o que você disse. Só existe homem e mulher, e um só pode sentir atração sexual pelo outro. Tudo bem, coração.
sem problemas, eu respeito muito você, mas é aquele ditado, né? Não somos obrigados a absolutamente nada. Mas se de alguma forma você se sentiu contemplado com esse vídeo e eu te ajudei, de nada. O conhecimento que eu adquiro, eu tento passar de volta pra vocês. É assim, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Como? Compartilhando esse vídeo maravilhoso com seus amigos, porque com certeza muitos deles também se sentem perdidos assim sobre como se identificar. Então compartilha esse vídeo porque você vai ajudar outras pessoas também, ok? Então tá ok. Beijo em seu coração e até semana que vem. Tchau!